Olá pessoal, Rafael da Agros Nutrition aqui, indústria parceira do Clube do Gado. Estamos aqui mais um dia para ministrar um treinamento, hoje falando um pouco sobre nutrição de ruminantes focada na pecuária leiteira. Estamos aqui com o Jairo, a Mari, o Arthur da Agros também. Jairo, se quiseres dar uma palavrinha. Boas-vindas a todos. Se você ainda não segue o nosso canal, aproveita, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para você ser lembrado em todo o conteúdo. Não é mesmo, Mari? É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos para mais um treinamento, dessa vez com o pessoal da Agros aqui, em parceria, e o Arthur que vai ministrar aí esse treinamento para nós hoje. Então, pessoal, hoje vai ser ministrado uma aula a respeito aí da nutrição de ruminantes. A gente vai trabalhar aí um pouquinho da base, né, a respeito de toda a aula, um pouco de como se transforma o alimento em energia. Espero que seja de muito bom proveito a todo mundo que está assistindo. Então, o tema da aula de hoje vai ser um pouco da transformação do alimento em energia, beleza? Então, ele começa, né, primeiro de tudo, né, a gente tem que salientar o que é um ruminante, né? O que são ruminantes? O que diferencia um animal que rumina de um animal que não rumina? Na realidade, é a divisão dos estômagos que esses têm. O ruminante ele tem 4 estômagos, enquanto animais que não ruminam eles têm um estômago apenas. Então, essa é uma evolução dos ruminantes, que ao longo do tempo evoluíram comendo pasto, evoluíram comendo grama. Então, eles tiveram que se especializar na digestão desses alimentos. Então, são alimentos bem fibrosos, que têm cadeias aí, de carboidratos bastante complexas e que elas têm que ser digeridas de uma maneira um pouco mais lenta e por animais, por micro-organismos especializados para aquela função. Então, especificamente o bovino, ele tem 4 compartimentos, tá? O rumen, o omaso, o abomaso e o retículo, que são esses 4 estômagos, sendo que 3 deles são aglandulares e um glandular. Ou seja, apenas um desses compartimentos secreta algum tipo de substância, ok? Então, tudo se dá, todo o início dessa digestão e toda a parte aí da transformação do alimento se dá na mastigação do animal. Quando o animal come o alimento, ou abocanha alguma parte do concentrado, alguma parte aí do pasto, ele passa aí por um método físico de partição da partícula. Ou seja, é diminuir o tamanho da partícula para que ela consiga entrar no rumen de um tamanho um pouco diminuto. E é muito importante que isso aconteça, porque é nessa hora que o animal vai ingerir a saliva. Saliva que é um importante tamponante para o animal, né? Visto que o rumen é um ambiente ácido, aí a saliva tem o pH em torno de 8, 8,2, 8,4, né? Então é uma importante fonte de ingestão de bicarbonato. Um animal aí ao longo do dia, ele tranquilamente consegue ingerir e produzir 110, 180 litros de saliva por dia. Então, é uma das maneiras mais eficientes que a gente tem para um animal gerar um tamponante, né? Para um animal se regular, é oferecendo alimentos fibrosos, que exijam que ele mastigue, que exigem que ele trabalhe e produza saliva. Além de repartir e particionar as partículas do alimento que a gente está oferecendo. Então, quanto mais picado é o alimento que a gente oferece, menos trabalho esse animal vai ter para quebrar essas partículas. E o contrário também é verdade, né? Quanto maior a partícula, mais difícil esse alimento tem de ser quebrado. Ok? Passando da mastigação, vai passar ali por faringe, esôfago e vai chegar ali no rumen. O que é o rumen? Por que ele é tão importante? O rumen ele é uma câmara de fermentação. Nós, seres humanos e animais que são monogástricos, a gente não tem essa câmara de fermentação. A gente apenas utiliza o oxigênio para essa respiração. Já o rumen do animal é um ambiente anaeróbico, ou seja, não tem nada de oxigênio. Até tem alguma coisa que vem junto com o alimento, mas não é tão relevante quanto a parte do ambiente anaeróbico que toma quase toda a totalidade do rumen. Então, esse alimento que cai dentro do rumen, ele é fermentado. Por quem? Por uma microbiota que é muito rica, bactérias, protozoários, fungos, que vão utilizar esse alimento para produzir energia para eles mesmos.
para eles poderem se proliferarem e para ele poder, esses micro-organismos eles acabam degradando aí os alimentos que a gente oferece para o animal. Então, o pH normal aí do rumen fica entre 6 e 7, uma temperatura 39 a 42 graus, e a capacidade volumétrica do rumen é de 150 a 200 litros. Percebam ali nas fotos que eu coloquei, que o rumen ele é cheio de pilosidades, e são essas pilosidades que vão ser capazes de absorver os ácidos que a microbiota que está degradando o alimento vai produzir. Eu vou explicar isso mais à frente aí na apresentação. Então, o nosso ecossistema ruminal, como eu havia comentado, ele é muito rico. Ele tem quase 100 milhões de bactérias, de células bacterianas por ml, protozoários quase 100 mil, 150 mil por ml, fungos um pouco menos. Então, percebam que a gente tem muita bactéria na sua totalidade, tá? Protozoários um pouco menos e fungos ainda menos. Todos os três têm o seu papel fundamental na digestão e é importante que eles existam dentro do rumen. Então, eles se utilizam aí praticamente da fonte de substrato que a gente oferece, seja uma fibra, seja um alimento mais concentrado. E dentro desses micro-organismos que nós temos, bactérias, protozoários e fungos, a gente tem divisões entre eles. Aqueles que são celulolíticos, hemicelulolíticos, amilolíticos, pectinolíticos, proteolíticos e lipolíticos, ou seja, cada um responsável por degradar um alimento diferente ou uma gama de alimentos diferentes. Por exemplo, celulolítico e hemicelulolítico são as bactérias que vão degradar ali a fibra, né? O pasto, o feno, a silagem de milho. Os amilolíticos vão ser aqueles que vão degradar o amido. Onde é que tem amido? Tem no farelo de trigo, no farelo de arroz, no farelo de milho, até no farelo de soja, em menor quantidade, mas tem. Proteolítico, aqueles que digerem a proteína, que degradam a proteína, que quebram a proteína em pequenos aminoácidos, em peptídeos, para que aí sim eles consigam ser absorvidos. Percebo aqui na figura do canto superior direito, uma partícula de alimento que cai dentro do rumen e as bactérias, os micro-organismos, eles vão se acoplando em cima desse substrato e aos poucos ele vai sendo digerido. Então, se a gente bota um alimento muito grande, de uma partícula muito grande dentro do rumen, percebam que até ela ser degradada, até ela terminar essa degradação, ela vai demorar muito tempo. Então, quanto menor a partícula, mais fácil o acesso desses micro-organismos nessa partícula de alimento. Logo, mais rápida a fermentação, mais rápida a digestão e o fornecimento de energia desse alimento. No entanto, essas bactérias, protozoários, fungos, eles fazem essa digestão desse substrato para produzir energia e glicose para eles mesmos. Eles que vão utilizar. Porque no final das contas, o que a gente quer do rumen, o que o rumen oferece, são 3 ácidos graxos, tá? Que vão ser comentados ali, vou mostrar depois uma tabelinha, um fluxograma bem didático para que vocês consigam visualizar e entender. Então, passando isso, o animal ingere o alimento, entra no rumen e começa a ser degradado. O rumen ele tem praticamente 3 fases, né? Na parte mais ventral, ficam as partículas de menor tamanho. Na parte do meio, ficam partículas um pouco maiores. E em cima, né, ficam praticamente boiando ali em toda aquela pasta que forma o rumen, alimentos que têm uma partícula um pouco maior. E o que isso facilita? Facilita para que esse alimento, que não atingiu o tamanho que ele tem que atingir, voltar para a boca do animal. Então, ele passa pelo retículo, volta para a boca do animal, e o que o animal faz? O animal remastiga. O que ele faz? Ele rumina. Então, é o tempo que ele está ali mastigando, quebrando de novo aquela partícula, formando mais saliva, para depois, aí sim, esse alimento voltar novamente para o rumen. Esse alimento, a gente fala que para ele conseguir dar segmento, passar do rumen e ir para outro compartimento, né, chamado de orifício abumazal, para ele passar por esse buraquinho, por esse orifício, ele tem que ter ali 1,8 milímetros. Então, entendam que o tamanho dessa partícula é bem diminuto. Então, é um trabalho bastante custoso da vaca de mastigar,
voltar para o rumen, ser degradado mais um pouco, volta de novo, se não tiver o tamanho adequado, para a boca da vaca e fica nesse fluxo até que todo o alimento seja digerido e passe aí adiante para a demais digestão. Beleza? E esse processo de ruminação, como eu comentei, é importante porque ele traz saliva de volta para o rumen. Então, nessa fermentação são produzidos diversos ácidos que reduzem o pH do rumen. Nessa remastigação, o alimento traz junto saliva, traz junto bicarbonato de sódio, que faz o quê? Ele tampona para que o pH não reduza tanto e evite aí uma possível acidose, um mecanismo aí natural que os animais têm de regular o pH do rumen. Beleza? E aqui pode parecer assim de pronto, meio complexo demais, mas é uma forma de trazer para vocês o que de fato essas bactérias elas fazem, o que de fato o animal aproveita. Então entendam, celulose, hemicelulose é pasto, é fibra, vamos dizer assim, uma casquinha de soja talvez, que tem esses componentes. Não que o milho não tenha, ele até tem, só que em menor quantidade, beleza? Então, celulose, hemicelulose, pasto. Vai ser degradado por uma gama ali de bactérias que vão reduzir essa celulose, essa hemicelulose, em glicose, ok? O amido, da mesma maneira, existe uma gama de bactérias que vai degradar o amido, o amido que está contido no farelo de trigo, no farelo de arroz, no farelo de milho, tá? E até numa silagem que tem grãos de milho, então tem um teor de amido significativo, eles vão degradar esse amido até que ele chegue numa molécula pequena de glicose. E a pectina da mesma maneira, pectina um pouco menos popular aí no nosso dia a dia, porque a pectina é uma fonte de carboidrato que vem da laranja, né? Que é a polpa cítrica, que muitos se utilizam em alguns lugares, mas é menos popular aí, pelo menos no meu dia a dia, de trabalhar aí com os produtores nas solicitações de formulação. Então, mas no intuito final é transformar tudo em pectina. E também temos a sacarose, que é um açúcar, transformar tudo em glicose, perdão. E também tem a sacarose, que é um açúcar que vai ser reduzido até glicose. Por que que tudo isso tem que virar glicose? Porque o próprio animal não, o próprio micro-organismo, as bactérias, elas vão utilizar essa glicose como fonte de energia para se proliferar, para crescer, tá? Aí existem 3 vias que essas bactérias elas podem utilizar essa glicose, que é a via do lactato, a via do acrilato e a via do acetil-CoA, tá? O que que isso acarreta? Por que que isso é importante? O lactato, esse piruvato aí, que veio da glicose, ou seja, glicose se transformou em piruvato e esse piruvato vai virar lactato. Para que que isso é importante? Porque o lactato e o oxalacetato, eles são precursores de propionato, que é o ácido graxo dos mais importantes a serem produzidos. Quando eu falo de que bactérias produzem ácidos graxos, essa é a moeda de troca. No nosso organismo, no organismo de um monogástrico, a gente utiliza a glicose como moeda de troca. O ruminante não. O ruminante produz a glicose, mas quem usa a glicose é a própria microbiota ruminal. E ali sim ela vai transformar essa glicose para virar sim o ácido graxo que a gente quer. E aí temos ali em preto os 3 principais que são produzidos: propionato, butirato, acetato. Nada disso aqui que eu estou falando, vocês precisam decorar. Isso aqui é só para mostrar de onde vem a energia que a vaca precisa. Como é que funciona essa relação de troca? Eu ofereço alimento e ela me dá leite? Sim, mas existe todo um caminho que acontece e não é importante que vocês saibam, mas que vocês tenham uma ideia e saibam que aconteça, né? Não vou pedir para vocês descrever uma rota aí do piruvato, um negócio mega complexo. Não, isso aí não precisa. Mas vocês têm que saber que isso acontece, que as coisas não são colocou comida na boca da vaca, saiu leite, sabe? Existe todo um caminho a ser percorrido. Então, beleza. Na via do lactato, do oxalacetato, produz-se propionato. Se essas bactérias optarem, existe uma gama de bactérias que não utilizam o lactato nem o oxalacetato. Se utiliza esse outro que está em vermelho aqui, que é a via do acetil-CoA, que produz o quê?
acetato e butirato, que são outros dois ácidos graxos que também servem como moeda de troca. Também produzem etanol e metano, que é um gás aí que está muito em pauta, né? Que o animal expele esse metano, o animal ele não absorve o metano, ele acaba expelindo esse metano, né? Eructando e jogando para o meio. Mas essa é uma reação normal e que acontece pela digestão das bactérias, é algo super normal, tá? Cabe até, se acharem viável, uma outra aula explicando só essa parte aí de produção de metano e o que isso impacta, né? Para quem não conhece ou para quem estuda não consegue explicar de uma maneira correta e acaba falando um monte de bobagem aí a respeito dos ruminantes e toda a poluição e produção de metano. Enfim, isso aí é o assunto para uma outra aula que é bastante interessante. Feito isso, formou-se três ácidos graxos voláteis: propionato, butirato e acetato. Parece um nome feio, parece um nome estranho de primeira vista, mas é interessante que vocês tenham em mente esses três: propionato, butirato e acetato. Esses três ácidos graxos eles são responsáveis por quase 70% de toda a energia que o animal utiliza para produzir e para se manter. Tá? O resto é de algum resíduo que acaba passando pelo rumen e não é digerido. Ele vai parar lá no intestino e vai ser absorvido e vai também formar a energia que a gente precisa. Mas, em grande maioria, 70%, 50% é tudo através desses três ácidos graxos. Repito, propionato, butirato e o acetato. Beleza? Feito isso, na digestão, em todo aquele processo de degradação da glicose em piruvato até chegar nesses três ácidos graxos, se forma um ATP. E é disso que as bactérias e toda a microbiota do rumen, eles se utilizam de ATP, que é uma moeda energética para que eles consigam produzir. É para isso que eles degradam a glicose, para conseguir tirar energia para se reproduzir. E nesse processo de retirar a energia da glicose, eles acabam, então, formando aqueles três ácidos graxos que eu comentei: butirato, propionato e acetato. Beleza? São formados mais produtos, né, dessa fermentação, que é o ácido fórmico, acetato, lactato, succinato, assim, existem uma gama de produtos aí da fermentação, não são menos importantes, mas para essa aula, o mais básico, que dá mais robustez aí para o conhecimento de vocês nessa primeira aula, são esses três aí que eu comentei. Mas saibam que existem mais coisas que são produto dessa fermentação. Beleza. Então, são formados aqueles três ácidos graxos. O que forma aqueles três ácidos graxos? A gama de bactérias que produz acetato e butirato são as mesmas que degradam a planta, degradam a forragem, que degradam a fibra. E a gama de bactérias que produz propionato é a que degrada amina, amido e pectina. Também são degradados ali a parte de proteína, mas daí essa parte de digestão de proteína é um assunto aí para uma outra aula. Mas vejam, tudo acontece junto, mas a gente tem que ensinar de forma separada para que depois que vocês tenham essa base, que vocês tenham esse saber, a gente consiga juntar tudo e aí processar como tudo acontece. Essas bactérias formaram ali os três ácidos graxos que eu comentei, né? E aí, a parede do rumen, o epitélio ruminal, aquelas papilas do rumen, elas absorvem esse ácido graxo. Então, esse ácido graxo é absorvido pelo rumen, pelas paredes do rumen, cai na corrente sanguínea e vão até o fígado. Quando chega no fígado, o que o fígado faz? Ele transforma de novo em glicose, porque a vaca, ela usa glicose, entende? Só que isso é um mecanismo do ruminante, só que não tem glicose disponível para a vaca. Por quê? Todo alimento que cai primeiro no rumen. E quem que usa a glicose primeiro? As bactérias, protozoários e fungo. Eles que utilizam a glicose primeiro, ou seja, não sobra para a vaca. Então, aquele produto das bactérias, ele vai entrar na corrente sanguínea, vai chegar no fígado, e aí o fígado, por precisar de glicose, vai transformar novamente em glicose. O propionato, para vocês terem uma ideia, esse é o precursor da glicose. É o ácido graxo que vai cair na corrente sanguínea, chegar no fígado, ser metabolizado e transformado em glicose.
E para que a gente precisa de glicose? Bom, para praticamente tudo que existe de funcionamento dentro do rumen, principalmente construção muscular e lactogênese. O que é a lactogênese? É a produção de leite. A glicose ela vai se juntar ali com uma molécula de galactose e vai formar a lactose, que vai dar volume de leite, vai dar produção para a gente. Ou seja, todo aquele processo, alimento que transforma em glicose, que vai para o piruvato, vira propionato, cai na corrente sanguínea, fígado, metabolizado de novo, vira glicose, e aí que a gente vai utilizar essa glicose para produção. Em animais para ganho de músculo, ganho de massa corporal, vide animais em confinamento, a gente utiliza mais o termo de construção muscular, deposição de carcaça, que é a respeito da glicose. Tá, mas o que acontece com o butirato e o acetato? O butirato, 95% desse butirato vai ser absorvido no epitélio ruminal e vai ser utilizado como moeda de troca por aquele meio dentro do rumen. E, ademais, moedas de troca para reações pós-rumen. Mas a maioria do butirato fica dentro do rumen para troca de energias ali, para que ele seja fonte de energia para outras reações. Então, o acetato, ele cai também na corrente sanguínea, né, porque ele passa pela parede ruminal, cai no fígado e ele é o precursor da lipogênese. O que é lipogênese? Construção de gordura. O que é gordura? Gordura do leite. É atrás da lipogênese que a gente tem a gordura do leite. Também a lipogênese ela constrói gordura que é o triglicerídeos, que é uma reserva de gordura, uma reserva de energia que o animal utiliza quando ele precisa. Ou seja, está no déficit calórico, o animal que ele vai fazer, ele vai quebrar gordura para poder ter energia para cumprir as demais funções metabólicas, tá? Além disso, o fígado transforma aquele resto de butirato que passou em cetona. O que são cetonas? Corpos cetônicos, né? Corpos cetônicos também são fonte de energia. Produzem triglicerídeos que vão virar ali a gordura corporal que o animal vai utilizar quando ele achar necessário, quando ele precisar entrar em déficit calórico. Ele vai utilizar essa gordura para quebrar essa gordura, para aí sim virar energia, para daí sim dar seguimento às vias metabólicas, as coisas que ele precisa fazer do dia a dia. Andar, se locomover, mugir, deitar, ruminar, tudo exige energia, tudo exige glicose, uma quebra de glicose por parte do metabolismo do animal. Então, para que vocês entendam, eu tentei aqui especificar, olha só, a quantidade, só deixa eu arrastar aqui para baixo, isso. A quantidade de ácidos graxos voláteis que são produzidos por ml no rumen do animal. A gente vê aqui um feno de alfafa que depois de 4 horas de digestão vai produzir 255 mol de ml de AGV, né? Enquanto que um feno de trigo vai produzir 205. Mas percebam, olha o perfil de acetato, propionato e butirato que cada um produz. Ou seja, a gente vê que aquele que tem mais propionato, ou seja, que é o precursor, de fato, da glicose, que vai virar volume de leite, é o feno de trigo, além em comparação com o feno de alfafa. Por quê? Porque o feno de trigo ele tem amido. E aquelas bactérias que degradam amido são as que produzem o propionato, que vai virar glicose. Então, por isso que a gente fala que um feno de trigo ele é mais energético do que um feno de alfafa, porque ele produz mais propionato, entende? Isso não significa que ele não produz acetato e os outros graxos voláteis, tá? Só quer dizer que ele produz mais propionato em relação aos demais substratos que a gente utiliza, que não tem fonte de amido ou que tem um carboidrato muito difícil de ser digerido, como, por exemplo, o carboidrato estrutural, que é a celulose e a hemicelulose. Então, o padrão de uma dieta ele é balizado pelos carboidratos que são disponibilizados, né? Seja ele um milho ou seja ele uma pastagem, porque o pastagem também é um carboidrato. A frequência da dieta, né? Quantas vezes tu oferece o concentrado, quantas vezes tu oferece condições de pastejo para esse animal e o tamanho das partículas. Porque uma partícula muito pequena vai ser digerida muito mais fácil. Então, ela vai produzir, ela vai fermentar e produzir ácidos graxos voláteis, né, no caso do propionato, mais rápido.
entende? Então, isso tudo altera o padrão de uma dieta. Se eu consigo, não estou conseguindo passar aqui. Bem. Beleza. Aí foi. Aí, feito isso, passando essa digesta aí do rumen, né, produzindo os ácidos graxos voláteis, propionato, acetato e butirato, transformando ele, caindo na corrente sanguínea, transformando em ácidos graxos voláteis, ainda existe um resto de alimento dentro do rumen, que aí ele passa para um outro compartimento, que é o omaso, que ele tem uma grande capacidade de absorção de água desse alimento, tá? Que ele sai do rumen muito úmido. Só que essa água dos alimentos, ela é aproveitada pelos animais. E é o omaso responsável aí também por absorver grande parte dessa água. Além de reciclar alguns minerais, né, como o sódio e o fósforo presentes na dieta. Ou seja, aquele fósforo, aquele sódio que não foi utilizado, ele é reciclado e cai dentro do metabolismo do animal, porque ele é absorvido pelo omaso. Seguindo essa lógica, para o quarto e último compartimento que existe na parte dos estômagos e pré-estômagos de um ruminante, a gente cai no abomaso. Abomaso que é o único compartimento que é glandular, ou seja, ele secreta ácido clorídrico. O que acontece? É um ácido que vai digerir quimicamente o resto de alimento que passou do rumen, que passou do maso, que passou pela mastigação. Ou seja, vai sofrer mais uma digestão. A gente chama essa digestão de digestão química, né? Tem forte presença de enzima e forte presença de ácido. Esse abomaso, ele se assemelha muito com o nosso estômago, o estômago de não ruminantes e monogástricos, porque tem forte presença de ácidos e enzimas que fazem essa digestão química. Então, lá, as partículas já estão num tamanho muito diminuto, tá? E aí acabam sendo digeridas ali para o final, ali no abomaso. Aí passa ali para o intestino e segue todo o caminho, que ainda é importante, mas não cabe agora nessa aula, de absorção dos demais nutrientes que ainda restam no alimento. Ou seja, é um caminho muito grande de absorção de alimento. Pessoal, e por final, o tamanho do abomaso de um ruminante que tem grande teor de concentrado na sua dieta, ele é muito maior, porque passa muito carboidrato, passa muita partícula pequena que também não é digerida no rumen, né? Porque a partícula é muito pequena e dependendo da velocidade da digestão, ela acaba passando, porque ela é muito pequena. E aí não dá tempo dos micro-organismos digerirem aquele pedaço de concentrado, pedaço de milho, farelo de soja, no rumen. Então ele vai passando até chegar ao abomaso. Então se exige mais do abomaso de uma vaca que tem constante contato com concentrados presentes aí na dieta. Então, pessoal, aí, muito obrigado, tá? Pela atenção de todos. Foi um conteúdo bastante denso, tentei trazer isso de forma simples, tá? Resumindo alguns processos metabólicos que de fato acontecem, trazendo só as principais pontuações, para que vocês consigam começar, né? Para que vocês entrem aí no meio do rumo e consigam entender um pouco mais aí de tudo que acontece, né? Porque são milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo no organismo da vaca e é tudo muito complexo. Beleza? Bom, chegamos ao final aí de mais um treinamento, pessoal. Espero que tenham gostado bastante, que tenha sido útil e que a partir de agora vocês tenham um melhor entendimento sobre o funcionamento do organismo dos ruminantes. A Agros Nutrition, uma indústria que atende aí a pecuária leiteira com soluções voltadas para a nutrição e também a pecuária de corte, segmentos de equinos e agricultura de pequena e larga escala. Se alguém tiver interesse, entre em contato conosco e com o Clube do Gado para saber um pouquinho mais. Ficamos aguardando aí para o próximo treinamento. É isso aí, pessoal. Se você quiser o nosso contato, tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tem o telefone, vocês podem entrar em contato com a gente. Não se esqueça, curta esse vídeo porque a gente gosta da sua curtida, não é mesmo, Mário? Isso aí, não esquece de compartilhar para aquele coleguinha que precisa e deixar nos seus comentários as suas observações, dúvidas e o que mais você quiser comentar aqui conosco. Não esqueça que semana que vem vai ter mais um treinamento super bacana aí para vocês. E é isso. Falar que espero que tenha sido de muito bom proveito aí todo o conteúdo ministrado, que vocês possam, assim, com essa aula, ficar um pouco mais por dentro
do que acontece em todo o processo de transformação de alimento em produção, que é, no final das contas, o que a gente quer.